para você ter uma ideia, o implante e o DIU hormonal, que são os mais eficazes que a gente tem, são os métodos mais eficazes, né, disponíveis, a chance de falha é 0,1%. Então, assim, de cada 1.000 mulheres usando, uma pode acabar grávida no ano. Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, @Vioral, ou então com o nosso host, @Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a 4ª temporada do Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, sejam bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez eu tô com a doutora Thaís Ushikusa, que é ginecologista, obstetra e gerente médica de saúde feminina na Bayer Brasil. Doutora Thaís, seja bem-vinda. Olá a todos, muito obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Primeiro, o que é a saúde feminina na Bayer? Ela tem uma importância, né, dentro, vamos dizer assim, da saúde pública das mulheres, porque a Bayer sempre esteve à frente desse setor, né, doutora Thaís? Foi isso mesmo. Essa história, então, da Bayer na saúde feminina, ela começou logo quando a pílula surgiu, né? E a pílula surgiu na década de 60, não foi da Bayer, mas logo depois, em 1961, a Bayer lançou a primeira pílula da Bayer daí. O grande diferencial foi que essa pílula da Bayer, ela já tinha um hormônio que a gente usa até os dias de hoje. Então, ela veio com essa inovação hormonal na época e depois disso, ela veio sempre trazendo inovações aí para a saúde feminina, para a saúde da mulher. Então, desde sempre, desde aquela época, a Bayer entrou nesse mercado de saúde feminina e virou líder. Então, ela é líder mundial e no Brasil ela é super líder, ela é super forte, assim, na memória, na cabeça dos ginecologistas, como, assim, pioneira, líder, a que traz inovações e que tem soluções para vários tipos de mulheres, né? Além disso, né, que você falou de saúde pública, há mais de 50 anos a empresa também apoia programas de planejamento familiar em mais de 130 países e tem foco nessa cooperação com as organizações de ajuda humanitária, tanto privadas quanto públicas. Então tem parcerias, por exemplo, com o Fundo das Nações Unidas para a População, com a Agência dos Estados Unidos, o USAID, e tem mais de 200 milhões de mulheres nesses países de baixa renda ou média renda que não têm acesso, né, à contracepção, a nenhum contraceptivo moderno. Então, por conta disso, a Bayer se comprometeu a ajudar essas mulheres a terem acesso a métodos contraceptivos mais modernos. A ideia é fornecer pelo menos 100 milhões de contracepção para 100 milhões de mulheres nos próximos 10 anos. Até 2030, a gente conseguir ajudar essas mulheres. Então, por enquanto, a gente já tem ajudado bastante. Acho que o número agora são 38 milhões de mulheres que já foram ajudadas. E a ideia é chegar em 40 milhões no final do ano, agora, no comecinho, né, desse ano. E é isso. Você sabe que a história da pílula é uma história que eu adoro, doutora Thaís. Eu adoro. Porque é uma história que mudou a economia, né? Ela traz a mulher pro mercado, né? Ela muda as universidades, então você passa a ver mulheres nas universidades, porque elas podem... É uma história que eu sempre sou apaixonado. Eu também. Agora, doutora, o que você mais escuta das mulheres, né, hoje? Porque nós estamos falando, eu acho que a gente já passou dessa questão do Dr. Google, né? Eu sempre falo pros médicos, essa questão do Dr. Google tá pra trás. A gente tá vivendo num momento que tá todo mundo muito mais informado, a informação é ilimitada, não é mais o problema, né? A gente só precisa ter a informação correta. O que você tá escutando, o que você ouve das mulheres, o que elas têm falado pra vocês na clínica, né? Sobre a saúde feminina, porque tem vários movimentos acontecendo, né? Sim. Essa coisa da liberdade de expressão da mulher mais empoderada. Como é que tá isso no dia a dia, doutora Thaís? O que eu percebo das mulheres, a dificuldade delas é filtrar qual que é a informação de verdade confiável. Porque a gente tem muita, como você falou, né? A informação é uma coisa ilimitada, é até difícil pra gente, médico, né, se manter atualizado e entender o que se passa. Então, para as pacientes, tá muito difícil de você conseguir diferenciar o que realmente é uma coisa confiável e o que não é. E as outras fontes, às vezes você vai encontrar coisa muito legal em sites de sociedades médicas, sites de médicos mesmo, mas no geral o que você vai encontrar é muita informação de boca a boca, de outras mulheres dando opinião, ou de entrevistas, reportagens, e que nem sempre são super confiáveis. As informações técnicas, elas são muito difíceis também de serem lidas, assim, pela população no geral. Então você vai abrir um artigo científico no PubMed, é muito difícil. Então elas acabam presas mesmo a todas as informações e
a maioria das vezes as informações que mais chamam atenção não são aquelas corretas, né? São as exageradas, ou aquele caso raríssimo. Sensacionalistas, né? Exato. O bebê que nasce, sei lá, com algum problema. Então, e geralmente o que eu percebo é isso, elas fazem um exame, aí elas checam no Google o resultado do exame, e aí sempre aparece, é câncer, sempre aparece, é o pior de tudo. Então ela já vem desesperada. A mulher sempre teve também a influência da... Eu tô aqui pensando aqui no dia a dia da clínica, né? Então, chega a adolescente, ela tem uma grande influência da mãe, né? Uhum. Porque a mãe vem já cheio dos seus conceitos, né? Sim. Da sua época, de como era, e até mesmo de conceitos que foi dado pela avó da menina, né? Exato. Ou seja, você tem influência de 3 gerações naquela sua paciente. É ainda complicado, doutora Thaís? Ainda é assim? Ainda é. Então, a gente tem os dois lados. Então, tem um lado daquela família que vem cheia de tradições, cheia de preconceitos, assim, e é difícil você desvincular isso dela. Então, na minha época, eu fazia assim, deu certo. E a gente vê muito isso quando a mulher engravida, né? Na gravidez, gente, que chega de pitaco pra elas, coitadas. E tem o outro lado também, principalmente pensando em meninas mais jovens, adolescentes mais jovens, que é o lado de não querer falar. Então, às vezes, a menina vai, procura os pais, fala, queria ir no ginecologista para uma orientação ou para um método contraceptivo, por exemplo, e os pais não deixam. Sei. Os pais falam, não, mas daí você vai lá e aí acha que vai estimular, ou acha que daí vai sair querendo ter relação com todo mundo. Então fala, não, vou proibir, que aí não vai ter relação. Até parece, né? Na verdade, vai ter relação sem a orientação adequada. Então, a gente tem os dois lados. Então, tem o lado que fala muita coisa e nem sempre as coisas estão certas. Tem muita coisa muito legal, óbvio, mas nem sempre é o mais correto e o mais atual. E tem muita coisa de gente que em negação. Não vou falar, não vou deixar, não vai no médico e passa os medos, Sim. né, as angústias pros filhos também. Hoje, como que tá esse mercado de contracepção no Brasil? O que as mulheres têm adotado? Conta um pouquinho hoje sobre esse cenário, doutora Thaís. Bom, desde aquele surgimento lá da primeira pílula, elas foram avançando muito, né? Então, as pílulas mudaram, mas surgiram vários outros métodos. Então, quando a gente chegou lá pela década de 90, as pílulas já tinham se transformado muito, então as doses já tinham reduzido muito e já estavam surgindo outros métodos. Então, já tinha surgido o DIU de cobre, por exemplo. Estavam começando a estudar o DIU hormonal. E a injeção tinha surgido. Então, o que eles estavam pensando? Já descobriram o hormônio, descobriram que funciona, evita bem a gravidez. Agora vamos melhorar. Então, foram criadas outras formas de você administrar esse hormônio e foram também indo reduzindo as doses, porque no começo as pílulas tinham doses altíssimas, as mulheres tinham muitos efeitos colaterais, elas não se sentiam muito bem, enfim. E aí, quando a gente chegou lá pela década de 90, a gente viu que não era mais evitar a gravidez custe o que custar. Agora eu já evitava a gravidez. Agora eu quero evitar a gravidez de um jeito cômodo pra mim, que, se possível, me traga algum benefício adicional, que possa melhorar uma cólica, que possa melhorar minha pele, ou reduzir minha TPM, alguma coisa assim, ou me dê controle da minha menstruação, algo assim. Então, os métodos foram evoluindo muito. Aí, quando a gente chegou nos anos 2000, aí já é bem mais recente, a gente tem o DIU hormonal chegando com mais força no mercado. Chegou o implante também, que você coloca, né, um bastãozinho que você coloca embaixo do braço, que libera hormônio continuamente. E chegou o adesivo e o anel vaginal. Você vê, chegaram várias outras formas de você tomar, e não só mais ficar tomando um comprimido todo dia. E dessas formas, o que aconteceu? De uns tempos pra cá, a gente percebeu que os DIUs, tanto de cobre quanto hormonal, e o implante, como eles não dependem do ser humano, não dependem todo dia de lembrar, ou todo mês, ou toda semana, eles acabam sendo muito mais eficazes na vida real. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem as sociedades médicas como um todo, a do Brasil, inclusive, mas americana, europeia, enfim, até a Federação Internacional, que é a FIGO, eles recomendam que os métodos mais eficazes e que deveriam ser os primeiros a serem considerados, seriam esses métodos de longação, que a gente chama, que são os 2 DIUs e o implante. Por quê? Você coloca e aí eles ficam por longos períodos, de 3 a 10 anos, dependendo, né, do modelo, ali agindo. Mas eles são reversíveis. Então, eles são muito eficazes, eles são até mais eficazes que a laqueadura, que é a vasectomia, né, que são os cirúrgicos, mas eles são reversíveis. Então, se eu quiser mudar de ideia e quiser engravidar, ok, ou se eu nunca engravidei, ok também. Então, dá pra eu usar e eu reverto na hora que eu tirar o método. Então, hoje eles são os considerados, assim, primeira linha. Eles deveriam ser oferecidos pra todo mundo de primeira opção. E só depois, se você não puder ou não quiser usar esses métodos,
aí você pensaria na pílula, no adesivo, no anel, na injeção. Mas o que a gente vê hoje é o contrário. Então, o que a gente vê hoje, a pílula ainda é muito famosa, é o método mais popular. A gente tem mais de 100 milhões de mulheres usando pílula no mundo. No Brasil, a gente tem das mulheres que usam contracepção, mais de 30% usam pílulas. Depois a gente tem logo na sequência vindo camisinha e laqueadura. São os métodos que a gente mais utiliza também aqui. E aí, esses de longação, surpreendentemente... Que interessante da camisinha, eu não tinha essa ideia, doutora, que a camisinha tinha essa penetração. Não sabia. Literalmente. E aí, os de longação, que deveriam ser os mais utilizados, os mais recomendados, eles são usados oficialmente, os 2 DIUs, por 2% da população feminina que usa algum método. O implante nem tem porcentagem de tão pouquinho que é o seu uso. Nossa, eu fiz uma pesquisinha antes, doutora, quando eu vi desse assunto que a gente ia falar a gente vai falar mais pra frente do aplicativo, e eu fui perguntar sobre o DIU. Então, fui perguntar pra algumas amigas minhas, fui conversar com algumas pessoas que tinham filhas, etc. E o que eu escutei muito, da maioria, lógico, desse pool pequeno que eu falei, é do medo da invasão do DIU. Então, Paulo, mas minha filha, acho que deve ter aquela coisa, é virgem, como é que vai ser? Não, vai ter que colocar alguma coisa lá dentro e depois se tira. Será que pode dar algum problema? Acho que tem um pouquinho de medo de ter um corpo estranho, né, doutora, dentro, né? Tem muito medo e muito mito. E esse medo do corpo estranho é engraçado, porque vem muita gente, muita mulher, com medo do corpo estranho. Eu falo, mas você não tem prótese de silicone? Porque a maioria tem aqui no Brasil, né? Tenho. Eu falei, então, é um corpo estranho. Não tem brinco, piercing, aparelho no dente, lente de contato. Tudo isso seria um corpo estranho que você tá usando. Prótese no joelho, sei lá, né? O pessoal usa de tudo. Até tatuagem, você injeta uma tinta, né? Enfim, então você tem de tudo. Mas aí tem muitos mitos. Por quê? O que aconteceu? Quando o DIU veio lá, o de cobre, na verdade, o primeiro DIU começou a ser desenvolvido em 1920, mas era meio estranho e era proibido na época, planejamento reprodutivo, né? Ele era proibido. Então, o primeiro desenvolvedor sofreu retaliações. O japonês, né, que desenvolveu o DIU, ele acabou sendo preso porque era proibido realmente essa questão de planejamento reprodutivo. E aí, esses primeiros DIUs lá da década de 80, que já era permitido, eles tinham vários problemas. Então, o material não era adequado, o tamanho não era adequado, a eficácia não era tão boa, então podia dar infecção, não entrava, né, em qualquer útero, as técnicas de inserção também não eram tão conhecidas. Então, criou-se uma fama ruim do DIU. E isso em 80, 90. Então, não é tão antigo. Então, essa fama ruim veio um pouco arrastada. E aí, quando a gente chega agora, que os DIUs são bem mais modernos, eles são os métodos mais seguros, assim, eles são mais eficazes, eles são super seguros, não dão infecção. Enfim, as pessoas trazem um pouco desse mito. E como ele não é muito utilizado, e a gente não pode, né, ter informações, assim, os sites abertos, como eu falei pra vocês, então acaba que fica muito em artigos científicos, muito preso dentro da academia médica, assim, e as pacientes acabam no boca a boca, e o boca a boca vem informação errada, vem aquilo tudo que você pode imaginar. Então, acaba que não é muito utilizado mesmo, nem muito conhecido. Sabe o que eu tenho percebido, doutora Thaís? Eu tenho até feito um estudo acompanhado, eu tenho visto muito a ginecologista migrando pro TikTok, que é onde tá essa nova geração. E eu tenho percebido que grande parte delas tem falado sobre o DIU. Então, assim, eu tenho visto muito delas tentando explicar o DIU. Só pra você ter uma ideia, tá? O Vioral, ele tem um mix entre o público de gênero, né? Mas a maioria é o do gênero feminino. Então, eu vou até aproveitar você aqui, de maneira simples, doutor, qual que é a diferença para esse público feminino que tá nos ouvindo da pílula contraceptiva e pro DIU que a gente tem hoje? Para elas entenderem na mente dela qual que é realmente essa diferença. Tá, então a pílula, fácil, né? Todo mundo conhece, você tem que tomar um comprimido todo dia. E aí o que acontece? Ela libera o hormônio no seu corpo inteiro e ela vai lá e bloqueia a sua ovulação. Ótimo, funciona bem, às vezes dá outros benefícios e etc. Qual que é o problema? Tomar a pílula todo dia. Lembrado. Então isso é super ruim, as pessoas acabam não lembrando, e principalmente se você pensar que você vai precisar de um contraceptivo por mais ou menos 30 a 35 anos. Você começa a ter relação lá pelos 15, você vai entrar na menopausa 45, 50. Então são 35 anos tomando um comprimido todo dia, é uma coisa bem difícil. Você com certeza vai esquecer em algum momento, vai tomar alguma coisa que vai interagir, vai ter uma diarreia, vai vomitar. Então a chance de ela falhar é muito alta. E aí o que você tem? Você tem os DIUs, por exemplo, hormonal ou o DIU de cobre, mas o hormonal que compara, né, é hormônio com hormônio. O DIU hormonal,
ele libera o hormônio lá dentro do seu útero, então ele não libera no organismo inteiro. Então ele não vai agir, na maioria das mulheres, algumas até ele acaba fazendo, mas na maioria ele não bloqueia a ovulação. Então de cara pode ter alguns benefícios. Tem gente que quer, né, ter o seu ciclo hormonal mais natural, sem influências, então acaba sendo melhor. Você tem menos hormônio circulando no organismo, você tem menos chance de ter efeito colateral por conta de hormônios, não que eles não possam acontecer, eles podem, mas é uma chance menor. E porque você não precisa lembrar dele todo dia, ele é muito mais eficaz. Então acaba que nos estudos a gente tem que os DIUs hormonais, o DIU de cobre e o implante, eles são 20 vezes mais eficazes do que a pílula. Para você ter uma ideia, o implante e o DIU hormonal, que são os mais eficazes que a gente tem, são os métodos mais eficazes, né, disponíveis, a chance de falha é 0,1%. Então, assim, de cada 1.000 mulheres usando, uma pode acabar grávida no ano. Com a pílula, é 7%. Uau. Então, de cada 1.000 serão 70, ou 7 de 100. Então, é muito mais. E tem a questão de trombose também, que tem muita gente com medo, saiu muito na mídia, né, uns anos atrás, que as pílulas e a injeção, o anel, enfim, no geral são combinações de 2 hormônios. E um deles, que é o estrogênio, ele aumenta um pouco o risco de trombose, que a mulher já tem um certo risco, ele aumenta um pouco. Esse aumento, ele continua deixando esse um evento muito raro. Então, é muito raro de acontecer, provavelmente aqui, que nem eu falei, 30% das mulheres usam, todo mundo conhece alguém que usa, não é, duvido que todo mundo conhece alguém que tenha tido trombose. Não é tão comum, é muito difícil de acontecer, principalmente se você prescreve para a mulher certa, né? Mas o DIU hormonal e o implante, eles têm só um hormônio, e esse hormônio deles não aumenta o risco de trombose, então ele também acaba sendo mais seguro nesse quesito aí de efeitos colaterais que podem acontecer. E só para explicar rapidinho também, doutora Thaís, é assim, ela foi na clínica da ginecologista, optou, é o adequado, coloca e sai no mesmo dia e tudo ok, né, doutora? Tudo ok. Porque as pessoas também se perguntam, como é que é um procedimento, demora, eu vou sentir alguma coisa, vai ter um efeito depois? Não, né? Não, então todos, né, o DIU de cobre, DIU hormonal e o implante, a gente coloca no próprio consultório. O implante, você precisa fazer uma anestesia local, porque você faz um cortinho no braço e coloca, mas os DIUs, geralmente você não precisa nem de anestesia. Você coloca e tudo certo. Tem mulheres mais sensíveis ou que tem um útero menor, que às vezes você pode fazer anestesia lá no útero mesmo, mas no consultório. E raríssimas vezes, eu no meu consultório, eu nunca precisei levar ninguém pro centro cirúrgico, mas assim, nos estudos a gente tem cerca de 2 a 3% das mulheres que precisariam ir aí, então, a um hospital. Mas aí seria como fazer uma endoscopia, assim, sabe? Um hospital dia. Você vai lá, toma anestesia, coloca e vai embora no mesmo dia. Mas é isso, é 2, 3%. A grande maioria consegue tranquilamente no consultório. É um procedimento. Eu fiz até uma pesquisa recente com vários médicos do Brasil. Perguntei quanto tempo demora para colocar. Quanto tempo você demora? E a maioria deles respondeu 5 minutos. Rapidinho. É um procedimento de 5 minutos e vai embora no mesmo dia, vida normal no mesmo dia. Então é bem tranquilo mesmo. Então é super tranquilo. Então fica aí o recado para as nossas ouvintes. Doutora Thaís, a gente falou então tanto de DIU para chegar no nosso assunto de hoje, que é falar desse mercado que está em franca ascensão, que é o mercado de fintechs. Tá? Então, para quem não conhece o mercado de fintechs, em 2019 é um mercado que globalmente gerou mais de 820 milhões de dólares, recebeu mais de 590 milhões de dólares de investimento. É um mercado que está crescendo demais. E mais interessante ainda, para quem não sabe, agora acabou de acontecer Cannes, que é o maior festival de criatividade do mundo. E um dos grandes campeões de Cannes foi uma campanha da Bodyform de saúde feminina chamado Womb Stories, que eu convido vocês a assistirem também, falando da importância de se conversar sobre saúde feminina. E a Bodyform traz dados dizendo que 60% das mulheres dizem que esse assunto não é falado tanto e que isso afeta o bem-estar delas. E aí, doutora Thaís, eu trago você para tentar entender um pouquinho como que a Bayer vem enxergando as fintechs e por que vocês decidiram por um aplicativo. Legal. Bom, a gente super, né, vê que primeiro essa tendência, o mundo tá digitalizado, as mulheres modernas, né, são digitais, e as mulheres têm essa característica delas mesmas, que é de se preocupar muito com a saúde, né, então elas vão ao médico todo ano, né, boa parte, ou elas buscam muito no Google, que nem você falou aqui, o seu podcast, a maioria dos ouvintes são mulheres, então as mulheres se importam bastante com a saúde delas, então nada mais óbvio do que juntar, né, a vontade das mulheres por informação com a tecnologia, todo mundo tem um celular,
basicamente a maioria é smartphone, e as pessoas não se desgrudam, né, do celular. E a nossa história com o aplicativo surgiu um pouquinho antes até. Deixa eu pensar, acho que foi 2017, a gente lançou uma pílula que tinha um regime, é uma pílula mesmo, mas as pílulas a gente sempre ouve falar, né, elas têm aquele regime meio quadradinho, você toma 21 dias e para 7, ou você toma 24 e para 4. E a gente lançou pela primeira vez no mercado uma pílula que tinha um regime flexível. Então a pessoa faz a pausa quando ela quiser. Se ela quiser tomar 35... Que complicou a mente de tontas as mulheres, doutor. Exato. Eu lembro disso. Foi um zum assim, e agora, né? Então quer tomar 35 dias e para 4, tá? Quer tomar 79 e para... Então... complicou, né? Então, quando a gente foi lá discutir com a nossa agência regulatória, a gente falou, a gente tá com isso, eles falaram, gente, mas ninguém vai conseguir entender, eu tô com dificuldade. A gente falou, putz, e agora? Como que a gente ajuda isso? Daí a gente fez um aplicativo. Então, o aplicativo, ele foi o primeiro aprovado pela agência regulatória, ele tá na bula, ele orienta, por favor, baixe o aplicativo pra você usar esse medicamento. E era super legal, ele era super personalizado, então a mulher ia anotando e ele ia falando sempre o que ela tinha que fazer em todas as ocasiões. E foi super legal, foi super bem recebido pelas mulheres, pelas usuárias da pílula e do aplicativo e pela própria agência regulatória. Então a gente resolveu fazer para outras pílulas, então depois disso a gente fez para outras pílulas que tinham algum regime assim, que tinha alguma coisa de diferente. E agora a gente pensou, por que não chegar nos DIUs, né? Afinal de contas, eles são os mais recomendados pelas sociedades médicas, eles têm aumentado a sua popularidade entre os médicos e entre as pessoas também, então cada vez mais você ouve pessoas falando, usando, né? E ainda tem muito mito e muita dúvida em torno do DIU. Então a gente pensou, poxa, esse vai ser perfeito, porque a pessoa tem o DIU ou quer ter o DIU, enfim, tem muita dúvida, mesmo depois que elas colocam o DIU, elas continuam com muita dúvida a respeito, muitas inseguranças, né? Muitos medos. A gente falou, vamos fazer um DIU para ajudar essas mulheres nessa jornada aí de usar o seu DIU. Então daí surgiu essa ideia do aplicativo. Que é o aplicativo Meu DIU, né? Que vocês falam que é o primeiro aplicativo do mercado para mulheres que aderiram ao DIU hormonal. E doutora Thaís, você... Até voltar antes da gente falar do Meu DIU, eu tenho uma história muito engraçada, doutora Thaís. Lá em casa, o aplicativo, eu não sei se a gente tá falando do mesmo aplicativo, mas a Hora da Pílula, que é o aplicativo de vocês, ele tem um som que é um passarinho que toca. Tem. Né? Então eu vou te contar uma coisa engraçada. Então uma vez a gente tava num sítio e minha esposa usa o aplicativo. E aí, de repente, a gente tá escutando um passarinho, então vira uma remoção no sítio que a gente tem pra procurar o passarinho dentro de casa. Porque a gente achou que era um passarinho mesmo. Que tinha um passarinho mesmo. Exato. E tocando, e tocando, e tocando. E minha esposa tá tomando banho, então ela não tava ouvindo nada. E quando ela sai do banho, ela vê, gente, o que aconteceu? Nós estamos procurando o passarinho aqui dentro. Ela falou, não, é meu celular. É o aplicativo Hora da Pílula. Então o passarinho tem. Então, voltando ao aplicativo Meu DIU, como que ele funciona? É pra qualquer mulher? É pra só quando ela colocou o DIU ou é antes? Bom, então é para as usuárias de DIU hormonal ou para as que querem começar o uso de DIU hormonal. Então, assim, já foi no médico, o médico indicou, ela gostou, topou, mas ainda não foi de fato inserir ou logo depois de inserir. O que acontece? Então, ele é só para essas usuárias, então vai ter um código de acesso logo na entrada e o médico que vai passar esse código. Então, assim que o médico recomendar o método ou ela inserir o método, ela ganha esse código e aí ela já entra no aplicativo. Entrando no aplicativo, se ela ainda não é usuária, ela vai ver alguns videozinhos de como que é a inserção, então conta toda aquela história dos mitos que eu falei, que dá pra ser no consultório, que não demora muito. Ela tem uma parte enorme de perguntas e respostas, assim, que pra gente desenvolver, a gente juntou um grupo de mulheres, tanto usuárias como não usuárias, e perguntou pra elas, o que você tem de dúvida? Então veio tudo, assim, vai afetar minha libido, esse fio atrapalha minha relação sexual, então veio, assim, várias dúvidas incríveis, que a gente nem imaginava que eram dúvidas das mulheres, e a gente colocou as respostas lá, todas embasadas, ou é uma informação de bula, que tá com uma linguajar mais fácil, ou é de estudo científico que a gente traduziu, então é tudo embasado em dados científicos, e aí depois... Então tem texto, tem vídeo, tem uma mistura... Tem vídeo, legal. E aí depois que ela colocar o DIU, de fato, que aí vem uma parte bem interessante, sempre que você coloca o DIU hormonal, você começa a liberar o hormônio lá dentro do útero, como eu comentei, e leva um tempo pro seu útero se adaptar, né, a esse hormônio sendo liberado lá. Em relação a proteger a gravidez, ele já começa a proteger, mas essa adaptação de como o seu útero, né, vai responder a ele. Porque o que acontece? Esse hormônio, ele com o tempo, ele reduz a menstruação, ou ele até corta a menstruação, e mais ou menos metade das usuárias de hormonal não menstruam. Só que isso leva um tempo, então não é eu coloquei hoje e amanhã já não menstruo. Então você tem essa fase de adaptação.
essa fase de adaptação costuma demorar de 3 a 6 meses. E é um período onde a mulher costuma ter bastante irregularidade menstrual. Então, assim, ou menstrua mais, ou vem menstruando fora do período que ela esperava, ou falha e depois vem 2 vezes. Então, fica irregular, né? Fica meio bagunçado. E isso gera muita ansiedade, porque por mais que você fale para a paciente, vai bagunçar, na hora que ela experimenta, né, a bagunça, ela fica preocupada. Elas sempre voltam para mim perguntando, mas é normal? Mas assim, eu tô sem menstruar, eu tô menstruando muito, eu menstruei 3 vezes. Então, gera uma grande ansiedade. E a ansiedade também, às vezes, de se aquilo que ela tá experimentando é normal, se tá funcionando, se ela, por acaso, caiu na exceção que não se adapta. Então, gera muita ansiedade. Então, o que acontece? A hora que ela baixa o aplicativo, a hora que ela coloca o DIU, ela já coloca lá a data que ela inseriu e todo dia, por 90 dias, são 3 meses, ela vai marcando como é que tá o fluxo menstrual dela. Depois desses 90 dias, ela vai receber, e ao longo desses 90 dias, ela vai recebendo dicas, mensagens de apoio, do tipo, tá tudo bem, é assim mesmo, continua firme. Quando ela chega nesses 90 dias, ela recebe uma previsão de como vai ser o padrão de sangramento dela nos próximos 6 meses. E essa previsão tem uma inteligência super artificial. Entendi. Então tem uma inteligência artificial por trás aí. Legal. Porque a gente fez o seguinte, quando a gente tá nos estudos clínicos dos DIUs hormonais, fase 2, fase 3, que agora todo mundo sabe o que é estudo fase 2, fase 3, por causa da pandemia. Todo mundo tá especialista. Todo mundo sabe. Quando a gente estava nesses estudos fase 2, fase 3, as mulheres tinham que escrever num diário, então manualmente, todo dia, como que era a menstruação dela. E a gente percebeu um padrão. Então a gente percebeu, olha, putz, essa mulher aqui, já sei, ela vai parar de menstruar. Essa mulher aqui vai menstruar, continuar menstruando todo mês normal. Essa mulher vai ter escape de vez em quando. Então a gente percebeu esse padrão. Daí a gente ensinou por um software esse padrão. E aí, por meio de inteligência artificial, ele consegue individualizar e trazer esses dados do estudo para a vida real dela. Então ele consegue transportar, né, com base nos dados que ela imputa, qual que é a previsão. Então, além dela saber, né, durante os 90 dias que é normal, que ela tá passando por algo que tá dentro do esperado, ela recebe essa previsão, além de ter os vídeos e todas as outras informações. E ela vai ter também aí lembretes de quando ela deve voltar para consulta, de quando ela precisa retirar o DIU, se ela ficar até o final, né, os 5 anos. Então, é bem legal, assim, é bem moderno, bem diferente. Então, olha só, para quem quiser baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Ele tem para iOS e para Google também, né? Então, para Android e para iOS ambos. Então, olha só, pelo que eu entendi, doutor, então, se você quiser baixar, você consegue baixar, mas você precisa de um código do seu ginecologista, é isso? É isso mesmo. Então, baixar é gratuito, tá nas lojas, aberto, só que a primeira tela vai pedir esse código. Então, você precisa pedir pro seu gineco. Então, você precisa conversar com o seu gineco para ele passar esse código aí. Qualquer ginecologista, doutora Thaís? Qualquer ginecologista. E se por acaso o seu ginecologista não conhecer, assim, eu acho que boa parte já conhece hoje em dia, mas não conhecer, pode entrar em contato com o saque da Bayer, que aí a gente conversa e passa o código para ele. Maravilha. E o ginecologista, doutora Thaís, agora se colocando no teu papel, o que o ginecologista ganha com o meu DIU? Nossa, ganha muito, porque o que acontece? Quando a gente coloca um DIU na mulher, a gente passa um monte de informação, né, no dia. Então fala, olha, pode voltar a ter atividade, faz isso, faz aquilo, vai sangrar, não sei o que lá, esse é o seu cartão, faz um ultrassom. Então é muita informação. Então, inevitavelmente, e aí vai variar da relação que você tem com o seu gineco, mas assim, no meu caso, meus pacientes, por mais que eu explique, por mais que eu oriente, por mais que às vezes elas sejam médicas, elas me ligam. Da 15, 20 dias, ela, olha, eu tô sangrando, é normal mesmo? Aí você fala, pô, mas eu te falei, é normal. E aí eu fico assim, geralmente uns 3 meses, de 15 em 15, de 20 em 20 dias, elas, eu continuo, eu tô tendo um escapezinho. Então fica sempre, né, solicitando pro médico com as inseguranças e o médico respondendo. E tem pacientes que não têm esse acesso ao médico também, que colocaram no posto ou no convênio e não tem essa... E aí elas ficam super com medo, digitando no Google e achando todas as coisas mais raras e esdrúxulas do mundo. Então elas ficam muito inseguras. Então, para o médico é ótimo, porque vai ajudar muito nesse aconselhamento, né, que a gente fala para os pacientes. Então, tem dúvida. E fora que também, às vezes, elas têm dúvidas que elas têm vergonha de perguntar. Apesar de não precisar do gineco estar lá para isso, essa história de, vai atrapalhar minha relação, meu marido vai sentir o fio. Tem muitas que têm vergonha de perguntar. Então, ela encontra tudo lá e nem precisa
ligar para o médico ou procurar uma consulta só para tirar algumas dúvidas ou para algo assim. Então facilita muito, libera o médico para falar de outras coisas com a paciente. São menos WhatsApps, né, doutora? É, também. Maravilha. Doutora, o que a gente pode esperar da Bayer Saúde Feminina aí para os próximos anos? Vai se aprofundar mais em Fentech? Tem mais coisa vindo? O que você tem para contar pra gente? A gente está tentando, a gente gostou muito das experiências que a gente teve com os aplicativos, então a gente sempre tenta trazer coisas tecnológicas, tanto para o treinamento médico, né, para os médicos treinarem e aprimorarem suas técnicas, quanto para as usuárias dos nossos produtos. Então, com certeza, a gente vai lançar um outro aplicativo mais para o fim do ano, bem legal também, que vai ajudar a quantificar a menstruação, porque também é uma coisa legal que ninguém sabe, né, que a gente menstrua, mas aí quanto? É muito ou pouco? Seu fluxo é alto ou é baixo? Sei lá. E não tem um exame que o médico faça, né, vai lá, faz esse exame e volta com quanto de sangue você perde. Então, a gente fez uma parceria com uma universidade da Alemanha, a gente vai conseguir falar quantos ml a mulher perde na menstruação. Então, bem legal. Esse chega no segundo semestre. Não tem nada a ver com nenhum produto, é mais para ajudar mesmo as mulheres a entenderem a sua própria menstruação. E a gente está sempre buscando essas novidades, wearables, a gente faz parcerias com universidades para tentar trazer novos produtos, novas soluções. Então, a saúde feminina continua sempre sendo foco aqui da Bayer. Maravilha. Doutora Thaís, a gente tem um quadro aqui no Vioral, que é um quadro que eu tirei do New York Times. O New York Times fez algumas perguntas para celebridades, artistas e etc. E eu separei 2 dessas perguntas para fazer para você, que é a nossa celebridade aqui no Vioral. A primeira pergunta é: qual momento do último ano que você jamais vai esquecer? Nossa, gente, que difícil, porque o último ano foi tão diferente, né? Mas eu acho que eu não vou esquecer das aulas online, porque foi uma coisa louca aqui. Então, ficar trabalhando de casa, os consultórios todos fechados. Meu marido é ortopedista, no primeiro momento parou cirurgia, parou tudo, e ele começou a fazer pão caseiro, de tão entediado que ele estava. Então, eu nunca vou esquecer disso, assim, a gente fechada em casa, ele fazendo pão, que ele não tinha que fazer um pão horroroso, aliás, graças a Deus. Assim que abriu a padaria, eu voltei, comprei um monte, deixei no freezer, porque eu falei, pelo amor de Deus. Então, mas realmente, é que o ano passado foi um ano muito diferente, né? Volta pra ortopedia, né? Você falou pra ele. Exatamente. Tá certo. E a segunda pergunta, doutora Thaís, é: se você soubesse que estaríamos isolados por tanto tempo, o que você teria feito de diferente? Nossa, deixa eu pensar. Sem ser não comer o pão do seu marido. Teria estocado o pão logo no início. Eu acho que eu me estressaria menos, né? Porque a gente ficava com aquela história, não, mês que vem vai voltar normal, mês que vem vai voltar normal. Então, muitas coisas, por exemplo, eu tinha viagem que a gente desmarcou e foi jogando pra dali 3 meses. Aí dali 3 meses, dali 3 meses. Então, se eu soubesse que já vai demorar 2 anos, eu já cancelava de vez, pegava, né, o dinheiro de volta, já estressava menos com a aula online, falava, vai demorar, então tudo bem, fica aí, assiste um desenho, fica no YouTube mesmo, tudo bem, depois a gente recupera. Então, acho que seria mais leve, talvez, né, se a gente tivesse essa ideia. Legal. Doutora Thaís, você tem 2 Tenho filhas, 2 é isso? filhas. Ou 2 meninas pequenas. Quais são ainda. Os nomes? Ana Luísa e Júlia, tem 5 e 3. 5 e 3, Ana Luísa e Júlia. Doutora Thaís, o que você espera do futuro? Bom, o que eu espero, de verdade, eu acho assim, eu gostaria muito um futuro onde as mulheres realmente fossem livres para poder escolher o que elas querem ser da vida delas. Então, se ela quer ter 15 filhos, ela tenha, mas se ela quer usar um método contraceptivo, ela use. Se ela não quer ter nenhum filho, ela não tenha, porque hoje ainda a gente é muito julgada, né? Então, quem tem muito filho é julgada. Eu tenho uma amiga que tá indo pro 4º filho, ela é super julgada, todo mundo fala, você é louca, tal. Tenho amigas que têm filhas únicas, são julgadas, filho único, E tem gente que não quer ter filho e todo mundo fala, vai se arrepender, imagina, não quer ter filho. Então, é muito julgamento e não só com relação a filhos, né? Com tudo de mulher, Se quer trabalhar, é julgada, se não quer trabalhar, é julgada. Então, eu espero com mais sororidade feminina, né? Que as mulheres se aceitem mais e é isso. Então, como eu tenho 2 meninas, espero que no futuro elas possam realmente ser o que elas quiserem, sem se preocupar, sem sofrer preconceito ou culpa, né? Por causa de alguma escolha. Olha só, maravilha. Gente, nós falamos hoje com a doutora Thaís Ushikusa, que é ginecologista, obstetra, gerente médica de saúde feminina na Bayer Brasil e degustadora dos pães do marido dela. Doutora Thaís, queria agradecer muito esse bate-papo, viu? Obrigada a você, obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho tanto sobre o aplicativo, que foi uma honra, né, poder ajudar a desenvolver, mas também um pouquinho da história da contracepção, dos métodos contraceptivos, que eu adoro, né, sou apaixonada por essa parte. Então, obrigada. Não, foi muito gostoso, doutora Thaís, eu que agradeço. E esse foi mais um episódio do Vioral, gente, eu fui.
Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil, vioral.com.br, @vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.